Uns falam Santa Ceia e outros dizem a ceia do Senhor, mas é a mesma coisa. Eu quero dizer para você que a Santa Ceia não é um ato religioso. A Santa Ceia é uma instituição sagrada criada por Deus. O próprio Jesus a instituiu para a igreja. Aleluia, Senhor. Eu estou emocionado. Apesar da Santa Ceia ter ficado para nós cristãos, nem todos nós temos entendimento, nem todos nós sabemos a importância da Santa Ceia. E eu quero que hoje você saia daqui entendendo mais um pouco desse mandamento que o Senhor deixou para nós. Nós observamos a Santa Ceia nos 4 evangelhos canônicos. Eu gosto de falar um pouco da história da Bíblia. Aí você vai falar canônicos por quê, pastor Edilson? Porque os evangelhos canônicos e toda a Bíblia é canônica. Todos os livros da Bíblia são canônicos, porque todos eles foram inspirados por Deus. A palavra canônica, ela vem da palavra grega que significa vara de medir. E esses livros foram passados por um crivo, foram passados por uma análise. E foi observado que todos esses livros canônicos, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia Sagrada, os 69 livros da Bíblia cristã, são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Escrita por homens, sim, mas homens inspirados. 66, eu falei quantos, amor? 66 livros da Bíblia, são 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. E eu te convido a você meditar nesses 66 livros. Porque a partir do momento que você medita nesses 66 livros da Bíblia, você começa a ter um relacionamento com Deus. E quando você se relaciona com Deus, você carimba o seu passaporte para a salvação e a sua entrada e permanência para a vida eterna. Além de você ter uma vida de relacionamento com Cristo. Porque quando você conhece a palavra de Cristo, quando você se relaciona com Cristo, você tem uma vida mais leve, mais suave, porque você entende que tudo que você está se passando é determinado por Ele. Amém? E nessa ministração que eu quero falar para você, eu quero me aprofundar mais na ceia. Eu quero falar um pouco da ceia. Como eu te falei que elas estão nos 4 livros do Evangelho, 3 livros desse Evangelho são livros que foram escritos por Marcos, por Mateus. O primeiro livro é Marcos, eu trouxe Marcos para primeiro lugar, porque o primeiro livro do Evangelho que consta na Bíblia é Mateus, mas o primeiro que foi escrito foi o de Marcos. Então esses 3 livros, Marcos, Mateus e Lucas, são livros sinóticos. Eles trazem a palavra de Deus com palavras diferentes, com significados diferentes, mas com o mesmo teor, com o mesmo objetivo. São livros sinóticos. E vem o livro de João, que é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus também, mas é um livro que João escreveu totalmente para a igreja. Ele não é um livro sinótico. O livro de Mateus escreveu esse livro para os gregos, para os judeus. Marcos escreveu o livro para a igreja romana. E Lucas escreveu o livro dele para os gregos.
é um pouco de história, né? E também nós vamos ver falar da ceia do Senhor em Atos Apostólicos, que é foi um livro histórico, é o único livro histórico da Bíblia, do Evangelho do Novo Testamento, escrito por Lucas, que fala de Pedro e Paulo. Do versículo 1 até o 13, ele fala de Pedro, e do 13 até o restante do livro, ele fala de Paulo. E ali também fala da Santa Ceia. E nós vamos ver Paulo falando da Santa Ceia no livro de Coríntios, de 1 Coríntios, que Paulo foi chamado para escrever os livros para os gentios. E esse livro de Paulo alcançou nós, que éramos gentios, mas hoje somos cristãos, em nome de Jesus. Amém? A Santa Ceia ela foi instituída na noite em que Cristo foi traído. A palavra de Deus diz que Cristo se reuniu com todos os seus discípulos para ceiar. E ali ele falou que estava partindo para o Pai. Ele disse: estou partindo para o Pai, mas eis que entre nós há alguém que irá me trair. E Cristo, mesmo sabendo que iria ser traído, ele ministrou e ele ceiou com todos. E quando Cristo falou que iria ser traído, Judas, que estava ali, falou: porventura, Rabi, sou eu que tu disseste? Jesus disse: eu não, tu que o dissestes. E ali mesmo, naquela presença deles, Jesus tomou o pão e partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em memória de vós. Partiu o pão e comeu. E no mesmo instante ele também tomou o cálice e disse: esse é o cálice, que é o meu sangue, que é dado em memória de vós. E ali ele tomou o cálice. E ali Jesus selou a aliança da Santa Ceia, que nós estamos ministrando e vamos falar hoje. Eu te convido a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. Eu quero te trazer uma revelação diferente nesses capítulos que nós vamos ler. 11, 23. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas toda vez que eu ministro a ceia, eu me embaso em 1 Coríntios 11, 23. E eu mesmo, por curiosidade, que eu quero que vocês também tenham, eu comecei a meditar nesses versículos 11, 23, 24, 25 e 26, que eu ministro para a Santa Ceia. Esse livro que foi escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. E Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Põe a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos nós, teus filhos, para receber a tua palavra, Senhor. E eu te apresento cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor. E eu te apresento as petições do coração de cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor. E eu clamo a tua misericórdia sobre a minha e a vida de cada um deles que aqui estão, Senhor. E eu coloco as nossas vidas no teu santo altar, Senhor. E eu te peço, papai, perdoe os nossos pecados. Perdoe os nossos pecados conscientes e inconscientes. Perdoe as nossas murmurações. Perdoe, Pai, porque muitas vezes
fazemos coisas que não agradam o teu coração. Perdoe, Pai, porque somos falhos, somos humanos, somos carne, mas nós procuramos, Pai, nos aperfeiçoar cada vez mais. Por isso que estamos aqui, por isso que clamamos a tua misericórdia. Abra os nossos olhos espirituais, Pai, para que possamos enxergar além. Abra os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, que a tua palavra possa se adentrar através dos nossos ouvidos e parar no nosso coração e trazer em nós vida. Trazer em nós discernimento de espírito. E trazer em nós, acima de tudo, amor pela tua obra e pelo próximo, como o Senhor nos amou. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu preciso dizer que participar da ceia do Senhor, nós participamos porque nós somos uma família. Eu não sei se vocês prestaram atenção no que eu li, mas eu quero que vocês vejam a ousadia desse apóstolo Paulo. Além de ministrar a ceia, eu quero falar um pouco de Paulo. Presta atenção no que Paulo disse. Porque eu recebi do Senhor. Ora, eu recebi do Senhor e também vos entreguei. Que ousadia, que homem. Paulo, nós sabemos, mesmo não tendo vivido com Cristo, mesmo não tendo andado com Cristo, mas ele diz: eu recebi do Senhor. Ele fala como se ele tivesse vivido com Deus, com Jesus, que é o mesmo Deus. Ele fala como se ele tivesse caminhado com Jesus. Ele fala que Jesus, ao celebrar a última ceia, eu estive ali. Eu estive com o Senhor, eu recebi do Senhor e eu vos entreguei. E eu quero dizer que, como Paulo não andou com o Senhor, mas recebeu, que nós, como filhos, se formos obedientes, como Paulo, também receberemos do Senhor e teremos essa autoridade no Senhor através do Espírito Santo de Deus. Que você receba essa autoridade e que você entregue essa autoridade, como Paulo fez. Paulo disse: eu recebi, mas eu também entreguei. E eu profetizo que você receba essa autoridade do Senhor e que você entregue essa autoridade do Senhor. A palavra de Deus nos fala bem claro que Paulo, ele conheceu a Deus, ele conheceu Jesus, ele teve um encontro com Jesus. E esse Paulo, ele perseguia os cristãos. Esse Paulo, ele prendia cristãos, ele era caçador de cristãos. Mas Jesus se revelou a ele. Jesus se revelou a Paulo de uma maneira diferente. Jesus teve um encontro com Paulo. E a partir do momento que Jesus teve esse encontro com Paulo, a vida de Paulo transformou. A vida de Paulo mudou. E Paulo deixou de ser aquele caçador de cristão. E Paulo passou a ser o maior pregador da palavra de Deus na terra. Que você também tenha esse encontro com Deus. Que você receba a glória de Deus como Paulo recebeu. E que você seja instrumento de Deus nessa terra como Paulo foi. Vamos ver como foi a caminhada desse Paulo. Vamos ver como surgiu esse Paulo. Vamos ver como surgiu esse homem de Deus, esse caçador de cristão. Vamos ver a primeira aparição de Paulo na palavra de Deus.
Eu gostaria que os meninos abrissem em Atos, o livro de Atos 7, no 54. Atos 7, 54. Vamos ver a aparição de Paulo. Como surgiu esse Paulo? Que não era Paulo. Quem era ele? Quem era Paulo? Saulo de Tarso. Atos 7, 54. Paulo apareceu na morte de Estevão. Todos conhecem a história de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, foi o primeiro cristão que morreu por pregar a palavra de Deus. Era um diácono que defendia a palavra de Deus. Foi caluniado, foi crucificado, foi apedrejado. E a palavra de Deus diz que Estevão, ouvindo eles, a partir de 54, que Estevão se defendeu. Estevão falou de toda a caminhada, desde Abraão até do Velho Testamento até o Novo Testamento. Estevão destrinchou, falou do amor de Deus. E eles, ouvindo Estevão, os judeus que estavam criticando Estevão, ouvindo eles, enfureceram-se no coração e rilharam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em voz alta, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram-se contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aparece Saulo na Bíblia. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor, Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em voz alta: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E com essas palavras adormeceu. E Saulo consentia com a sua morte. E Saulo consentia com a sua morte. Ali estava Saulo de Tarso. Por que Saulo de Tarso? Por que Saulo de Tarso? O Saulo de Tarso, se nós analisarmos conscientemente a palavra de Deus, nós vemos que o Saulo de Tarso, ele era um homem temente a Deus. As atitudes que o Saulo tomou e tomava naquela época, Saulo achava que estava defendendo a palavra de Deus. Paulo estava defendendo a lei de Moisés. E Paulo achava que os cristãos eram impostores. Estava caminhando, estava no início da igreja antiga ali, e os cristãos, eles tinham uma denominação chamada caminho, que eles pregavam e falavam de Jesus. E os fariseus, os saduceus, eles não acreditavam, como até hoje a maioria deles lá ainda não acreditam. E por isso eles puniram Estevão. Mas Paulo achava que estava fazendo a coisa certa. A palavra de Deus, ela não está escrito aqui, mas eu estive pesquisando que Saulo nasceu 10 anos depois de Cristo. Então Saulo, nessa época, Saulo tinha aproximadamente 23 para 24 anos. Saulo era sábio, ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Ele teve aula com um dos maiores professores dali, que chamava-se Gamaliel. E ele defendia com unhas e dentes a lei de Deus, que era a lei mosaica. Mas a palavra diz que quando Deus tem propósito para as vidas, para as nossas vidas, existe mudança e existe transformação. E Deus viu algo diferente em Paulo. O que Deus viu em Paulo? Deus viu a fidelidade de Paulo. Viu como Paulo defendia com amor, com carinho, com unhas e dentes
a palavra dele. Só que Paulo não tinha um conhecimento, ainda não tinha um discernimento de espírito de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E em Atos 9, em Atos 8, eu quero falar com você, em Atos 8, de 1 a 3, vamos ver como é que estava Saulo. Atos 8, de 1 a 3. A primeira perseguição à igreja. Atos 8, de 1 a 3. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava num cárcere. Saulo, ele era ferrenho. Ele caçava cristão, ele prendia, ele fazia tudo. Mas vamos ver o que aconteceu com Saulo no capítulo 9. É pouco, né? Está parecendo mais uma aula, né? Mas amém, é para conhecimento. É para conhecimento. Fala da conversão de Saulo. A palavra de Deus diz que Saulo, respirando ainda ameaças, cheio de ódio, cheio de raiva, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, eu falei que o caminho era com a denominação dos cristãos naquela época, e assim homens como as mulheres que levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, que te dirão o que convém fazer. Essa foi a conversão desse homem. Se você quiser entender mais, você medite. E a palavra de Deus diz que quando Jesus desceu e falou com Saulo, naquele momento Saulo ficou cego. Mas Saulo, a voz de Jesus foi tão tremenda que Saulo, mesmo diante de toda a valentia dele, quando Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Gente, onde Jesus chega, onde Deus chega, há mudança, há respeito, há temor. Saulo disse: quem és tu, Senhor? E a palavra diz que naquele momento Paulo ficou cego e foi levado para a cidade de Damasco, e ali teve com ele Ananias, que houve um milagre, e que todas as escamas caíram dos olhos de Saulo. Saulo voltou a enxergar, e Saulo passou a ser esse homem de excelência que nós seguimos. E eu falo para você, no meu ponto de vista, o maior evangelista de todos os tempos e de todas as épocas. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome, meu Deus. Toda honra, toda glória e todo poder é dado somente a ti, meu Pai. Toda honra, toda glória e todo poder é dado somente a ti, meu Pai. Não importa, irmãos, o que você tenha feito. Jesus, quando entra, existe mudança, há transformação, há conversão. Os propósitos dele vão se cumprir nas nossas vidas. Paulo viu a glória de Deus. E se você crê, você também verá a glória de Deus. João 1,40 diz que Jesus disse para Marta, irmã de Lázaro, quando Jesus foi ali para ressuscitar Lázaro, Marta falou para Jesus: ele está morto há 4 dias, ele está fedendo, não tem mais jeito. Mas Jesus disse para Marta: se tu creres, Marta,
tu verás a glória de Deus. Se tu creres, irmão, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Irmão, Jesus, esse Deus que nós servimos é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de aliança. Por isso que Ele fez essa aliança conosco. Ele deixou a ceia do Senhor, uma aliança para cada vez que nós ceiarmos, nós renovarmos essa aliança com Ele. Lucas 22:14, por favor, só para ver o amor de Deus por nós. Viajando nas páginas da Bíblia. Irmãos, eu escrevi tudo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu quero confessar a vocês que depois da Covid, eu estou tendo alguns lapsos de esquecimento. E eu falei com alguns irmãos e eles também estão tendo, certo? Então não é só para mim, mas eu falei com alguns que já tiveram algum tempo que gradativamente a gente vai recuperando. E eu creio que breve eu estarei ouvindo como sempre ouvi, ou mais do que desejar. Lucas 22:14. O amor de Deus, Deus falando da ceia dele para conosco. Lucas 22, do 14 ao 18. Assim diz a palavra do Senhor. É chegada a hora, e pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais bebereis o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Amém. Então Jesus, ele reúne com os discípulos e ele começa a selar a aliança. Ele começa a nos ensinar, ele começa a ensinar os discípulos. E através desses discípulos foi repassado, e hoje vem para nós esses ensinamentos. Os ensinamentos de ceiar até que ele volte. Mas voltando a Saulo, eu quero ver com você ali em Gálatas 1:18, 24, para você ver o que aconteceu na vida desse Paulo que perseguia cristão, como os judeus já viam esse Paulo de maneira diferente. Gálatas 1:18 a 24. Esse Paulo caçador de cristão, esse Paulo que prendia, que chicoteava, que judiava dos cristãos. Aqui em Gálatas 18 também uma epístola escrita por ele diz assim: decorridos 3 anos, depois da conversão de Paulo, decorridos 3 anos então, Paulo falando, depois decorridos 3 anos, depois da conversão dele, ele subiu até Jerusalém para avistar-me com Cefas, que era Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão de Jesus. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Paulo falando, escrevendo. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, presta atenção, ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e eles glorificavam a Deus a meu respeito, assim diz Paulo. Essa é a mudança que Deus faz na vida de quem o busca. Essa é a mudança que Deus faz na vida de quem crê. Essa é a mudança que eu e você temos que buscar em Deus. Porque se você está firmado na rocha, que é Cristo, vai haver transformação, vai haver mudança na sua vida. Não perca a presença, não saia da presença do Senhor, meus irmãos. Não saia da presença.
Voltando a ministrar lá em 1 Coríntios 11, 23, onde Jesus diz, onde Paulo diz: meu corpo é dado por vós. Ele nos fala para comer do seu corpo, que é alimento necessário para produzir vida. Ele nos fala, ali no 11, 23, meu corpo é dado por vós. E ele nos fala para comer do seu corpo, que é alimento necessário para produzir em nós vida. E ele diz também: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, e é estabelecido um novo pacto com Deus, pacto eterno conosco, e somos limpos de todos os pecados, pois Jesus se sacrificou por nós. É tremendo o sacrifício que Jesus fez por nós. A ceia é santa, porque nos traz à memória a separação que temos do pecado por meio do corpo de Cristo Jesus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, meu Pai. Aleluia, meu Pai. Efésios 4, a partir do 1, por favor. Efésios 4. Paulo escrevendo também. Isso eu quero falar daquele Paulo que perseguia tudo, toda a transformação, como vem ele agora nos enchendo da glória de Deus, como vem ele nos enchendo da palavra de Deus. Ele diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns ao outro em amor, esforçando-vos dignamente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há somente um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual e sobre todos age por meio de todos e está em todos, em nome de Jesus. É divino, é maravilhoso o amor de Deus para conosco, descrito pelo apóstolo Paulo. É divino e é maravilhoso. É divino e é maravilhoso. O apóstolo Paulo o apóstolo Paulo ele fala lá em Filipenses. Ele fala em Filipenses 1, 20, 21, ele diz que morrer em Cristo é lucro. Ele tinha tanta certeza, ele tinha tanta convicção da salvação dele e da obra que ele fazia em Deus e por Deus e através de Deus, que ele dizia: morrer para mim em Cristo é lucro. E eu quero dizer para você, nós andamos temerosos nesse tempo. Nós estamos sofrendo, muitos de nós com medo, muitos de nós com depressão. Mas eu quero dizer para você, você é filho. E se você está na presença de Deus, não tema. Nessa terra nós somos passageiros. Qualquer hora a igreja de Cristo será arrebatada. E nós estaremos com Cristo e em Cristo. E estar em Cristo, morrer em Cristo é lucro. Morrer em Cristo é lucro. Morrer em Cristo é lucro. Ai, papai. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, meu Pai. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. João 17, 24, para encerrar. João 17, 24.
Assim diz o Senhor. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que tu me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que tu me amastes esteja neles e eu neles esteja. Glória a Deus. Palmas para o Senhor, igreja.